Bom dia a todos, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós, com todos aqueles que estão recebendo essa transmissão online via Facebook da comunidade cristã de El Shaddai, situada aqui no centro de São Caetano do Sul, São Paulo. Graças a Deus, mais uma vez podemos ter o privilégio de realizar essa transmissão online em dias de quarentena, de isolamento social, mas isso não nos impede de estarmos reunidos, mesmo à distância, para louvar, cultuar o nosso Deus. Nesta manhã eu quero lembrar alguns versos do Salmo 43, onde o salmista revela a sua ânsia, o seu desejo de estar na presença de Deus para adorá-lo. Salmo 43, verso 3 diz assim: envia a tua luz e a tua verdade, que elas me guiem e me conduzam ao teu monte santo, à tua morada. Então chegarei ao altar de Deus, ao Deus da minha alegria. Vou louvar com a cítara. Ó Deus, meu Deus, vou te louvar com a cítara ou com a harpa. Ó Deus, meu Deus. Esse trecho do Salmo 43 expressa o desejo intenso do salmista, que está longe do templo, de buscar ao Senhor. E ele espera que o Senhor o ajude, facilite a sua vida e a sua ida até o templo. No contexto da antiguidade, antes de Cristo, a adoração do povo de Deus se realizava no templo ali em Jerusalém, e somente ali, era um local escolhido. Deus tinha colocado, estava com a sua presença naquele lugar, por isso ali é que se adorava, ali Deus recebia a adoração desse povo. Com a vinda e a obra de Cristo, Jesus libertou o povo de Deus de estar preso a algum lugar físico, geográfico, e a partir daí todo aquele que se une a Jesus por meio da obra da cruz, então está pertencendo ao Senhor, faz parte do corpo de Cristo, e como corpo de Cristo pode adorar independente do lugar físico. Pode ser um templo, pode ser um salão, pode ser uma tenda, e pode ser inclusive os lares, as casas, como no caso desta pandemia, desta quarentena, que tem obrigado as pessoas a ficarem mais tempo em casa, com as suas atividades, impedindo-as de ir até o local de reunião. Então, para nós que estamos no corpo de Cristo, temos a presença de Deus em nós, basta que a gente adore ao Senhor em espírito e em verdade, como Jesus mesmo disse. E para finalizar esta introdução ao culto, eu quero lembrar aqui que há duas atitudes fundamentais necessárias para que um adorador possa cultuar ao Senhor. A primeira é ter fome de Deus. Fome de Deus. Desejo de estar diante do Senhor, de ouvir a sua voz, de abrir o seu coração. E a segunda atitude é ter uma boa disposição de coração para buscar ao Senhor, para estar diante dele. Fome de Deus e atitude de um coração desejoso da presença do Senhor. Basta isso, não custa nada, depende de cada um. Então, eu espero que nesta manhã, neste domingo, 24 de maio, você e todo aquele que entrar em contato com essa transmissão, essa gravação via Facebook, possa apresentar no coração desta forma, desejoso, ansioso de Deus e com uma atitude de busca, de coração inclinado para o Senhor. Vamos orar, colocando e apresentando este culto ao Senhor. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos por esta manhã e pelo privilégio de nos conceder vida e saúde, bom ânimo para estar na tua presença, realizando este culto,
neste domingo em que ainda permanece sobre nós, sobre o Brasil, essa quarentena por conta dessa pandemia. Cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Por isso nós nos achegamos a Ti nesta manhã com o coração aberto, cheio de fé, de esperança e de confiança de que, a despeito de todas as circunstâncias, de todas as notícias ruins e coisas semelhantes, a nossa fé e a nossa confiança está depositada no Senhor. Tu és o Deus que nos salva, Tu és o Deus que é o nosso refúgio, e Tu és o Deus que envia a sua luz para guiar o nosso coração e os nossos passos no caminho do bem e da paz. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Recebe a adoração do Teu povo, que perto ou longe entrega hoje ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O caminho de Deus é perfeito para você. Tudo que você está trilhando com Jesus é perfeito, porque Deus prepara o melhor, o perfeito para nós. Jesus, o Senhor.
Amém. Glória a Deus. Vamos continuar adorando ao Senhor. Esta é uma hora de buscar ao Senhor em oração. Eu não sei se você tem passado por alguma enfermidade, ou tem alguém enfermo no seu lar, ou no círculo das suas amizades, dos seus relacionamentos. Esta é a hora de acreditar que o Senhor se importa conosco, que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é bom, que dele vem o bem, e que a única coisa que pode nos separar do Senhor são os nossos pecados. Mas cabe a nós nos arrependermos dos nossos pecados, das nossas faltas. Deus conhece a nossa fraqueza, mas Ele quer que os nossos corações se humilhem perante Ele, que a gente possa reconhecer que dele vem a nossa salvação, cura, libertação, transformação. Ele é poderoso para levantar aqueles que estão caídos, e poderoso para levantar os que estão acamados, e que mesmo por força da medicina não estão conseguindo sair desse leito de enfermidade e às vezes as portas da morte. Por isso nessa manhã nós vamos clamar por aqueles que estão enfermos e também por aqueles que estão cuidando dos enfermos, não apenas ligados à pandemia Covid-19, mas também a toda sorte de enfermidades, porque as pessoas continuam passando por seus problemas, continuam apresentando suas deficiências, e só as misericórdias do Senhor é que fazem a diferença. Aleluia. Vamos orar nesse sentido. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, porque pela Tua palavra, Senhor, e pela obra de Cristo Jesus na cruz, nós tomamos consciência de que o Senhor é um Deus que nos ama, o Deus que cuida de nós, que cuida dos teus filhos, e que usa de graça e misericórdia, mesmo para aqueles que ainda não te conhecem, mas estão em suplício, em dor, estão num beco sem saída, acamados, às vezes às portas da morte, nas UTIs, ou mesmo nos leitos em casa, desenganados. Senhor, Tu és o doador da vida e o sustentador de todas as coisas. Por isso nós apelamos a Ti nesta manhã. Ser propício, Senhor. Ser propício àquele que está nesse estado físico, mental, emocional. Ser propício àquele, Senhor, que tem enfermado por causa desta pandemia. Que as Tuas misericórdias cheguem às suas vidas, à sua vida. Que o Senhor possa levantar estas vidas da morte, da enfermidade, da limitação. Colocamos diante do Senhor aqueles que estão sendo colocados pelos Teus servos. O Senhor conhece todas as coisas. E a nossa intenção, Senhor, nossa oração, é que o Senhor faça manifestar as Tuas misericórdias. Que o Senhor engrandeça o Seu nome através de Cristo Jesus. E que o Senhor engrandeça a Sua palavra e a Sua bondade ao revelar o Teu amor, para libertar essas pessoas da escravidão da enfermidade, das portas da morte, que eles não sejam engolidos por estas coisas, antes que o Senhor resgate a cada um e possa colocar cada um no bem e na paz. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Também queremos orar pela questão financeira. A pandemia não trouxe apenas problemas de saúde, como todos nós sabemos. Trouxe desestruturação e problemas na economia, no ganho, no emprego, no sustento de cada família. Nós ainda estamos passando por essa pandemia. Não sabemos como as coisas serão depois que essa enfermidade passar, esse período. E por causa disso, que não temos a certeza, a convicção, e nem está no nosso controle, o domínio sobre tudo isso,
que nós precisamos clamar ao Senhor, para que Ele libere a sua bênção sobre o nosso país, sobre as condições econômicas, sobre as atitudes e as decisões políticas no campo da economia que as autoridades estão tomando e devem tomar ainda nos próximos meses. Vamos orar para que o Senhor, em graça, possa sustentar cada trabalhador, e haja emprego para aqueles que estão desempregados, haja lugar de trabalho e de ganho para aqueles que estão na informalidade. Que o Senhor faça uma mudança miraculosa nesta nação, onde há tanto povo na informalidade, sem proteção por causa do trabalho. Nós queremos que isso mude completamente. Associe-se a nós agora em clamar ao Senhor, para que Ele opere uma transformação, um verdadeiro milagre nesta nação, em nome de Jesus. Querido Pai, no nome de Jesus, nós te clamamos um milagre. Eu sei que muita gente ora ao Senhor por um milagre, mas nós reconhecemos que em termos de economia de país, em termos de empreendedorismo, em termos de sustento dos trabalhadores formais, em tempos de sustento dos trabalhadores informais, e aqueles que não têm a mínima de condição de se aventurar no campo, no mercado, no campo de trabalho, porque estão sempre sendo postos de lado, e não sabem como sustentar nem a sua vida, quanto mais a sua família. Senhor, por isso nós te pedimos, move um milagre nesta nação, põe a tua mão sobre os nossos governantes, trata com os cabeças desta nação, sejam governantes, sejam empresários, sejam aqueles que estão no campo legislativo, e que dependem deles liberar leis e decretos e dispositivos que possam favorecer a economia do país. Muda a mentalidade dos nossos governantes, Senhor. Libera a tua bênção de sabedoria e de entendimento na tua maravilhosa graça. Sustenta cada família, cada pai de família, cada mãe que está à frente do seu lar. Libera a tua bênção para que de uma maneira ou de outra, Senhor, a sociedade possa suprir aqueles que estão desfavorecidos. O que tem mais possa repartir com o que tem menos, e o que tem menos possa repartir com aquele que não tem nada. Senhor, opera o teu milagre, glorifica o teu nome e exalta a tua palavra nesta nação, para que andem nas leis e na sabedoria do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Abençoamos igualmente os nossos governantes. Pedimos que a proteção e a misericórdia do Senhor seja sobre eles. Pedimos a tua bênção sobre o presidente da República, sobre os seus ministros, sobre os governadores, sobre os prefeitos, sobre aqueles que estão pertencendo ao Legislativo, no Congresso Nacional, nas assembleias, nas câmaras de vereadores, aqueles que estão em posição de mando, de influência nesta nação, para que recebam da tua graça e tenham a sabedoria dos céus, para fazer neste tempo, dentro dos seus mandatos, dentro do seu poder de influência, aquilo que é bom, útil, proveitoso para a nação e para o povo brasileiro, em nome de Jesus. Mas afasta desta nação, Senhor, a sombra da morte, a sombra das enfermidades, da destruição, da perversidade, da violência e do domínio, Senhor, maligno, que tem campeado nesta nação e produzido tantos males. Detivem o bem, detivem a graça, detivem as misericórdias. De ti, Senhor, vem a salvação, como nós esperamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E agradecemos. Amém, Jesus. Glória a Deus. Bom dia aos queridos irmãos em Cristo Jesus e aos amigos que nos assistem. Nós esperamos
Que o Senhor, na sua infinita misericórdia, continue realmente abençoando as nossas vidas, abençoando as nações, e a palavra da salvação do Senhor continue sendo anunciada. Você é bênção de Deus para essa terra, quando você está cheio do Senhor e do seu Espírito Santo. E nessa manhã a gente quer repartir com vocês ainda alguma coisa com respeito ao Espírito Santo. Nós temos já falado algumas coisas, dando um encaminhamento mais ou menos lógico, procurando dar um encaminhamento lógico, né, sobre os temas que estamos colocando, porque entendemos que Deus é um Deus lógico, um Deus cheio de inteligência e sabedoria. Ele tem uma linha de raciocínio, e a maior inteligência dele realmente, mas ele reparte conosco. E lembrando aos irmãos que a gente já falou que Deus retirou o seu Espírito da terra lá no começo, quando houve, antes do dilúvio. No momento do dilúvio, já o Espírito do Senhor não estava presente, porque o homem não conseguia obedecê-lo, andar com ele. Era uma pessoa, era um ser totalmente independente. E depois Deus promete o seu Espírito, e o seu Espírito vem após morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E eu queria continuar falando um pouco sobre isso. E é interessante o ser humano, nós achamos que nós sabemos todas as coisas, que nós somos muito capazes, né? Está aí a questão dos nossos governantes, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, em todas as nações, onde alguns se apegam a ideologias, e quando elas fracassam, eles se sentem mal e não conseguem aceitar a ideia de que fracassou, e isso dói no egoísmo, isso dói no ser da pessoa, e ela não aceita de jeito nenhum que ela fracassou, que o que ela quis fazer não conseguiu fazer. O homem é orgulhoso, mas a Bíblia diz que nós temos que fazer morrer esse orgulho, essa vaidade, e nos rendermos diante do Senhor, porque só Ele realmente te dá sabedoria e entendimento. E isso vem pelo Espírito do Senhor. Agora, interessante que Jesus, quando esteve entre nós aqui, Ele prometeu isso. Ele disse: olha, eu vou rogar ao Pai para que envie o outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Então é sobre esse Espírito Santo que nós queremos falar nessa manhã, continuar falando e tocando algumas coisas que pensamos que vai ajudar a cada um de vocês. Eu tenho um trecho de Ezequiel, no capítulo 47, para ler, e está falando sobre águas que saem do templo, e também lembrando que o Senhor Jesus Cristo também disse que aqueles que crescem nele fluiriam como que rios de água viva de dentro do seu ser. E essas águas curam, essas águas saram. Está falando uma parte como se simbólica do Espírito Santo. E Ezequiel, é interessante que o profeta diz assim: reconduziu-me então para a entrada do templo, e vi ali água que escorria de sobre o limiar do templo para o lado do oriente, pois a frente do templo dava para o oriente. A água escorria de sobre o lado direito do templo, do sul do altar. Em seguida fez-me sair pelo pórtico do norte e rodear por fora até o pórtico exterior, que dá para o oriente, onde a água estava escorrendo do lado direito. O homem me dirigiu-se para o lado do oriente com um cordel na mão, medindo 1000 côvados, e me fez atravessar a água, que dava pelos meus tornozelos. Tornou a medir 1000 côvados e fez-me atravessar outra vez a água, que agora dava pelos joelhos. De novo mediu 1000 côvados, e de novo me fez atravessar a água, que agora dava pelos quadris.
mediu outros 1000 côvados e agora era uma torrente que eu já não podia atravessar, pois a água tinha subido tanto que formava um rio, que só se podia atravessar a nado. Disse-me então: viste, filho do homem? E fez-me voltar para a margem da torrente. Quando voltei, eis que havia ali na margem da torrente árvores abundantes, de um lado e do outro. Disse-me: esta água que escorre para o lado oriental desce para Arabas e entra no mar. Ao entrar no mar, a sua água se torna salubre. Resultará daí que em todo lugar por onde passar a torrente, os seres vivos que o povoam terão vida. Haverá abundância de peixe, já que onde quer que esta água chegue, ela levará salubridade, de modo que haverá vida em todo lugar que a torrente atingir. A sua margem existirão pescadores, desde Engade até Englaim. Haverá lugares para estender as redes. Os peixes serão da mesma espécie que os do grande mar, e muito abundante. Esse texto aqui é interessante porque está falando de uma saúde, de abundância. Está falando de águas que curam, de águas que trazem vida. E é isto que Jesus está se referindo também quando ele diz que fluirão do nosso interior rios de água viva. Águas que curam realmente, águas que saram. Interessante que aqui está falando que é do templo que sai. Do templo. E nós sabemos que o templo aqui está falando a respeito de um lugar especial de Deus. Está falando de uma habitação de Deus, de um lugar onde Deus está. Está falando de um lugar de adoração a Deus. Está falando de um lugar em que nós centralizamos Deus. O templo está voltado para o culto a Deus. E é desse lugar que saem essas águas que vão curar. Aqui ele está falando, o profeta está falando a respeito da profundidade que vai atingindo estas águas, que viram realmente um rio. Olhando um pouco isso hoje, a gente percebe que as igrejas não estão podendo se reunir. Então o testemunho, essa parte do testemunho parece que não está sendo vista mais no meio das nações. Mas Deus é poderoso para, de alguma maneira, sempre trazer o seu testemunho. Hoje nós estamos com as redes sociais que estão dando continuidade, e a sua igreja, a igreja do Senhor, através dos seus profetas, através dos seus pastores, conseguem transmitir ainda a palavra do Senhor e a presença desse Espírito. E o que eu quero chamar a sua atenção nessa manhã é exatamente esse aspecto de que o Espírito do Senhor continua ainda fluindo. Então, você que está ouvindo, você também é parte disso. Você é o templo. Nós precisamos lembrar que Jesus Cristo, quando estava aqui, e é parte do acontecimento, não só da história, mas da realidade do acontecimento, ele falou que aquele templo que existia ali materialmente, ele deixaria de existir, ele passaria, mas que Deus levantaria um novo templo. E o apóstolo Paulo, falando sobre esse novo templo, ele está falando que esse templo é a igreja do Senhor Jesus Cristo. O templo passa a ser aqueles que é povo de Deus, aqueles que acreditam em Deus, aqueles que reconhecem o Senhor Deus por aceitarem Jesus e por andarem com Jesus. Então eles são templo de Deus. Você é templo de Deus. O apóstolo Pedro também fala isso. Diz que
nós somos o templo, a nação santa de Deus, o povo adquirido para Deus, o povo onde Deus está. Muito bem, então é desse templo que sai esse rio de água viva, é desse templo que sai esse rio que vai trazer saúde e vida para as nações, para as pessoas. Você é o templo de Deus, é de você que sai. Por isso há um incentivo nessa manhã que eu faço ao seu coração, que por toda essa mídia social, essa rede social de mídia aí, você possa continuar proclamando e falando do amor de Deus, da grandeza de Deus, da salvação de Deus. Deus está aguardando ainda nessa terra, Deus não interviu ainda, porque, como Ele disse, que Ele aguarda a conversão daqueles que estão na terra. Deus está aguardando que o ímpio se converta, que o ímpio se arrependa e venha ao conhecimento do Senhor e se entregue a Ele. Então o Evangelho continua sendo anunciado. Eu tenho para mim que se Deus resolvesse enviar Jesus agora, muitos poderiam dizer, mas não anunciou o Evangelho a todo mundo, Deus está sendo injusto. Eu quero dizer para você lembrar que Deus não vai ser injusto se mandar Jesus agora, e muitos podem dizer, mas muita gente nunca ouviu falar de Jesus. Mas a palavra mostra que o Evangelho de Jesus Cristo já foi pregado a todas as nações, e as gerações seguintes, elas vão aceitando ou rejeitando, mas o Evangelho já foi, em determinado momento, pregado a todas as nações da terra. Então não podemos vincular e dizer que Jesus não pode voltar agora, que primeiro precisa, não, Jesus Cristo pode voltar agora. Por isso, há uma responsabilidade sobre a nossa vida, de nós estarmos invocando ao Senhor, de estarmos nos enchendo do Espírito Santo e conduzindo a palavra do Senhor e falando a palavra do Senhor, da salvação e dessa presença que Deus quer dar do Espírito dele a todo ser. O objetivo de Deus, o alvo de Deus é nos salvar em Cristo Jesus e poder colocar em nós o seu Espírito. Esse é o grande alvo de Deus para as pessoas, que eles possam receber o Espírito de Deus. Então, não cesse de invocar o Senhor e buscar essa presença do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem um valor extraordinário para nós. Nós precisamos olhar assim. Ele é Deus. Ele faz parte do que nós chamamos Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E Ele é o que traz a presença e a glória de Deus. Está no Espírito Santo. E todas as vezes que Ele se manifesta com esse intuito de trazer a vida, a saúde, a bênção. Então há uma necessidade de nós nos enchermos do Espírito Santo. Com isso, eu também quero lembrar a você que é a questão da valorização que nós damos. Você pode, hoje, o ser humano, a nossa situação de homens está, e o crescimento no aspecto de conhecimento material, e conhecimento natural e da inteligência e da sabedoria humana, tem feito com que a gente volte só para a vida dessa terra. Também as dificuldades e as necessidades, o que está acontecendo na terra, nós estamos passando situação em que nós estamos voltando para a terra, para essa vida, para o desespero de sobrevivência. Mas, por mais que a gente lute por isso, por mais que a gente, e não estou falando que não tem que ser feito assim, nós temos que cuidar uns dos outros e procurar realmente trazer a vida correta, a vida abençoada, a vida boa para todo ser humano e entre as nações, certo isto, mas eu quero lembrar a cada um de vocês que a vida vai passar. E Deus vai acabar interferindo. E quando é que Deus vai interferir? Quando a maldade, a iniquidade crescer tanto na terra que Deus vê que, olha, não dá mais. E eu vou ter que terminar com isso. Então Ele já providenciou a salvação. Deus não é injusto quando Ele traz a sua justiça realmente sobre os homens.
Então, olhando esses aspectos, é interessante nós deixarmos de olhar o mundo, a vida humana. Temos que trabalhar por ela para estarmos bem, socorrermos e vivermos bem aqui, sim, mas nós temos que olhar que essa vida aqui não é só ela que existe. Você é um ser espiritual, você é um ser criado à semelhança de Deus. Você tem algo dentro de você, algo dentro de nós, que quando esse corpo deixa de existir, ainda continua a sua existência. E você vai ter um lugar para ir, você vai ter uma continuidade. E aonde será essa continuidade? Jesus explicando sobre isso, ele diz assim, olha, estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz à salvação. E larga é a porta e o caminho espaçoso que conduz à perdição. E muitos os que entram por ele. Então há uma necessidade de que aqueles que são do Senhor levante os seus olhos e tire os olhos realmente dessa terra e dessa situação que estamos vivendo. Levante os seus olhos e olhe que você tem uma vida espiritual e que o Espírito Santo de Deus foi dado para você olhar para o Senhor, aprender do Senhor, conhecer ao Senhor e ter aquilo que o Senhor Jesus Cristo e os apóstolos escrevem, dizendo que o Espírito de Deus, ele testifica e confirma dentro de nós que nós somos filhos de Deus, que nós temos uma vida com Deus, nós temos uma vida eterna. Muito bem. Então, olhando isso aqui, eu quero também transportar para esse aspecto que Jesus está falando, de que aqueles que creem no Senhor, rios de água viva fluiriam do seu interior, e mostrando que esses rios de águas que fluem do nosso interior, o próprio texto, o escritor do texto, que andou com Jesus, que era discípulo e apóstolo de Jesus, ele diz que ele estava falando do Espírito de Deus que haveria de vir sobre nós. Então, em João capítulo 7, ele está falando isso. Jesus está falando do Espírito de Deus que viria para nós. Então, eu queria nessa manhã ainda caminhar com você e falar que esse Espírito vai nos conduzir a uma santificação. E a santificação traz vida. Se andarmos no pecado, traremos morte. E se andarmos pelo Espírito, teremos vida. Em Romanos capítulo 8, Paulo está escrevendo a respeito dessas coisas, ele diz, olha, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que já crucificaram a sua carne, com as suas concupiscências, com os seus pecados, e que saíram debaixo da lei, e agora estão debaixo da graça, estão debaixo da vida do Espírito de Deus. E pelo Espírito trazem abundância de vida. E é por esse Espírito, como temos falado, que vai trazer saúde para as nações, para as pessoas. Esse texto de Ezequiel é muito rico, porque está falando que nesse rio, ao redor dele, tudo tem vida. Então, tudo ao redor da igreja do Senhor, desse Espírito Santo, tem vida. E eu quero tocar também nessa manhã um aspecto de que, como é que esse Espírito Santo funciona realmente em nós. E para isso eu quero recordar com vocês algumas coisas que é de conhecimento, agora não só da igreja, mas da própria parte de psicologia, do psiquismo humano. A gente sabe que a nossa formação é uma formação que vem desde criança, que vem também numa parte hereditária, com muitas informações. Nós temos o nosso DNA, que tem um filetezinho invisível, mas que está cheio de códigos, de informações registradas. Segundo alguns estudiosos, se pegar esse filetezinho que
não dá para ver, é muito, muito fininho, mas mesmo assim, se você esticá-lo, ele dá quase 2 metros de altura, mais ou menos isso, com todos os códigos e informações necessárias para o ser humano. Eu já até falei em algumas pregações que quando Deus criou o homem ali no Éden, ele não fez um boneco de barro, como todo mundo pensa, pegou um palitinho, fez uma boca, um nariz, os olhos, não é isso. Deus criou do pó da terra, dos elementos da terra, ele criou um corpo. Interessante que cada célula do nosso corpo, que são, se me falha a memória, são trilhões de células que nós temos, cada uma delas carrega nesse DNA a informação para que ela existe e a que parte do corpo ela pertence. Qual é a carne que ela vai gerar? As renovações que o nosso corpo tem. Bom, isso só para a gente dar uma lembrada de algumas coisas. E na parte psicológica nossa, ou psíquica, também existem informações que nós vamos carregando. Agora, eu queria falar com vocês a respeito de Gálatas, no capítulo 5, e Paulo está descrevendo exatamente, por questão do Espírito Santo, e ele fala àqueles irmãos que começaram a seguir Jesus e receberam o Espírito Santo pela fé, por acreditar em Jesus, por acreditar não na questão da lei, mas naquilo que Jesus anunciou, naquilo que Jesus morreu e ressuscitou para isto, para receber o Espírito Santo. E aí ele descreve que o Espírito Santo é que te dá a capacidade, a condição de você se santificar, e o Espírito Santo vem para você conseguir obedecer a lei, e obedecendo a lei você se tornar santificado. E também o Espírito Santo foi enviado para que ele possa guiar a sua vida, além de trazer o aspecto de santificação, mas também para o aspecto de guiar a nossa vida. E ele diz que, em Romanos ele fala que os que são filhos são guiados pelo Espírito Santo. E Gálatas começaram por isso, mas alguns se infiltraram no meio, querendo levá-los à prática do judaísmo e levá-los à observância da lei pela força humana. E Paulo começa a falar com eles: olha, não foi por essa força humana que vocês receberam o Espírito Santo, mas foi pela fé, pela graça de Deus e pela fé no Senhor Jesus Cristo. Então, aí Paulo, nesse contexto, nessa carta, ele vai escrever dizendo que as obras da carne, e aí ele começa a citar as obras da carne, e dizendo que as obras da carne são adultérios, são prostituições, feitiçaria, ira, ódio, raiva, invejas, e a prática disso traz a morte. Mas Paulo também mostra que não há como nós nos livrarmos disso, mas isto é o que faz parte do ser humano. Então, na medida em que o ser humano como ele existe, é isso que vai sair dentro dele. Aí Jesus também, falando isso, porque os apóstolos, tudo que eles vão falando, está fundamentado no que Jesus falou, e eles vão colocando de uma maneira mais clara, porque o Espírito Santo vai revelando e mostrando. Então Paulo é um desses apóstolos que faz isto. Ele vai mostrando que o ser humano, e aí voltando para Jesus, Jesus diz que o que contamina o homem não é o que ele come, porque a prática da lei está voltada para a vida humana, para os relacionamentos humanos, está voltado para uma adoração ao único Deus, mas na força humana. Mas aí você vê que Jesus, quando fala do Espírito Santo, e
e ele fala que Deus busca os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Ele está falando do nosso espírito, que recebe o Espírito Santo, e que o Espírito Santo é que tem a capacidade de nos levar a adorar ao Senhor único Deus, e adorar em espírito e em verdade. Adorar com a motivação correta. E Paulo, então, escrevendo isso aos Gálatas, ele vai dizendo que o homem não tem outro meio de produzir alguma coisa senão o que está dentro dele. E Jesus, quando fala disso, está falando que do interior do homem, do coração do homem, é que saem as coisas que são imundas, que são contaminantes, que é o que contamina o homem. E aí ele fala também de assassinatos, de violência, de iras, de roubos. E Paulo está descrevendo isso de uma maneira mais detalhada, mas ele está falando a mesma coisa. Então não há como o ser humano praticar nada de bom. Porque o ser humano, no momento em que nós pecamos, lá no começo, nós nos tornamos egoístas. Então, a nossa questão é que tudo está voltado para nós. Tudo que nós fazemos ou reagimos está em função da nossa sobrevivência. E eu me relaciono com pessoas, você se relaciona com pessoas no seu grupo, no meio que você está, sempre numa tentativa de você existir, de você ser salvo, de você ter a sua imagem reconhecida, de você ter a sua imagem valorizada. Quando você se sente que você não está sendo aceito assim, ou você não está tendo esse sucesso, você tem sofrimentos intensos. Quando você se sente ferido, ou quando você sente que alguém vai te prejudicar, gera, pelos seus pensamentos, começa a gerar pensamentos de ódio, a sua mente começa a criar raiva, ódio. Quando você acha que você vai ter prazer, vai ser feliz, vai ter condições de viver praticando o adultério, você vai para isso, porque é próprio do ser humano o desejo desse prazer intenso, vai para as prostituições. Quando o ser humano não conhece a Deus e conhece quem Deus é e como Ele é, ele começa a buscar outros deuses, porque ele quer ter vida aqui na terra. Então, como ele não tem essa experiência de conhecer esse Deus, ele começa a ir para a feitiçaria, para as invocações de deuses falsos, que ele pensa que são deuses verdadeiros. Mas Paulo diz que tudo isso que está sendo buscado, na verdade, são demônios que eles acabam buscando. É o que Paulo escreve. Então, mas é próprio do ser humano buscar ali a parte espiritual, que também Paulo está descrevendo em Gálatas, dizendo, olha, o homem também busca as coisas espirituais, porque ele tem necessidade de vida, ele precisa ter vida, mas ele não tem a clareza e não busca o Deus certo, ele busca o Deus falso, o Deus errado, porque ele tem a necessidade de ter essa vida espiritual que também está dentro dele. O homem tem essa necessidade do aspecto espiritual, então ele vai buscar esses cultos. E ali, Gálatas, quando fala das obras da carne, está falando também disso. E isso é o ser humano, é próprio do ser humano, porque ele está em trevas. Ele não conhece realmente, ele não conhece o Deus verdadeiro, a fonte da vida. Ele não conhece. E ele acredita que o que ele está buscando é certo, porque está em trevas.
Paulo está colocando em xeque aquilo que os gálatas estão vivendo, ou procurando caminhar para viver. E ele diz que esse caminho traz morte. Traz morte. Não só a morte física quando morremos fisicamente, mas ela traz toda uma morte emocional ou psicológica, traz toda uma morte de sentimentos, traz uma morte na maneira do ser humano viver. E é isso que nós estamos vendo sobre a face da terra. Nós estamos enxergando que a cada momento, em cada geração, em cada avanço que estamos fazendo na humanidade e nesses dias e nos últimos dias que estamos vivendo, nós estamos vendo que o homem está numa situação cada vez pior, porque Deus não está presente, porque o autor da vida e o que dá vida não está presente. E nesse momento Paulo diz que se andarmos então nas obras da carne, nós morreremos, mas se pelo Espírito, e o Espírito ele está falando do Espírito humano ainda, mas se pelo Espírito, quer dizer, eu com o meu Espírito, porque em outro lugar, em Romanos, Paulo fala que com o seu corpo, ou seja, com a parte humana, ele ama e segue o pecado, mas com a mente, ele está falando já de uma mente que conhece Deus. Ele diz: com a minha mente eu tenho desejo e quero servir a Deus, e que não há outro jeito a não ser em Cristo Jesus de receber o Espírito Santo. Então, nesse momento, Paulo diz assim: mas o fruto do Espírito. E aí ele começa a descrever o fruto do Espírito. E o que eu queria nessa manhã enfatizar e deixar bem fortalecido no teu coração é que Deus providenciou o Espírito Santo para entrar em nós, estar em nós, e os frutos do Espírito modificar aquilo que nós somos humanamente, aquilo que nós somos na nossa formação e na nossa essência de vida aqui na terra. Então, cada um dessa parte do fruto do Espírito vai sobrepujar ou vai entrar em nós e vai modificar a nossa estrutura, a nossa essência de formação. E ao entrar em nós vamos receber amor de Deus e vamos amar com o amor de Deus. O amor de Deus está muito bem descrito em 1 Coríntios capítulo 13. Se você quiser ler esse texto com essa visão, você vai ver que ali não é o amor humano. Não adianta fazer canções, por muitos que têm feito até que não tem Jesus e não andam com Jesus, e têm feito canções a respeito desse amor de 1 Coríntios capítulo 13. O homem não tem condições de amar com esse amor, mas o Espírito Santo, que é o amor de Deus, ele entra em nós e nós amamos com o amor de Deus. Mas também outros frutos do Espírito, como domínio próprio, vai fazer com que, se na carne eu não consigo dominar, o meu espírito não consegue, o meu ser não consegue dominar, para que eu me conduza de maneira correta nos relacionamentos, porque eu estou vendo o medo de ser destruído, e eu tenho uma força interior muito grande de sobrevivência. O amor humano vai gerar a ira e o ódio, e o rancor, e os assassinatos. Este amor humano não consegue mudar isto, não tem como. Mas o amor de Deus em nós, da mesma maneira, então, esse domínio próprio, o Espírito Santo trabalha em nosso ser, e nós conseguimos ter um discernimento das coisas, das situações, das circunstâncias, dos relacionamentos, e a gente consegue
vencer esse pensamento humano, e a gente começa a raciocinar e pensar como Jesus Cristo pensa. Quando Jesus estava na cruz, e ele sabia que a ira de Deus estava no seu maior auge. E por que eu digo isso? Porque ali, como eu já falei, o momento maior em que havia a revelação do quanto o homem é pecador, de quanto o homem não tem condições em si mesmo de viver corretamente e de se salvar a si próprio. É naquele momento que Deus expõe como o homem é pecador, porque estava crucificando o seu filho. E Jesus sabia que a ira de Deus ali estava no auge da sua existência. Descreve-se que houve trevas sobre aquele momento, até o momento em que ele expirou. A ira de Deus nesse momento era maior do que a ira quando o homem pecou e Deus se irou violentamente contra o homem e diz: o meu espírito não ficará com ele. E aí chega um momento que diz assim: vou destruir o homem que criei sobre a terra, porque ele é pecador, ele é mau em seus caminhos, ele é mau na sua essência, e ele ama a maldade, ele procura praticar o mal. E naquele momento em que Jesus Cristo sabia disto, e ali era um momento decisivo para toda a criação, para todo o universo, para toda a existência que Deus fez, e é nesse momento que Jesus faz uma oração que é a mais importante, que é naquele momento em que Deus aplaca a sua ira, quando ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. E quando Jesus ressuscita, aí já triunfando e para ir se apresentar diante de Deus, com o perdão que ele comprou com o seu sangue, e que Deus perdoou realmente, ele diz para os discípulos: ficai em Jerusalém, porque eu vou subir ao alto, eu vou pedir para que o Pai envie sobre vocês o Espírito Santo, o Espírito da vida. E aí os discípulos ficaram, receberam, e o Espírito Santo veio com um som como de um vento, um som como de um vento impetuoso, um som muito violento, o som, não foi vento, mas o som. E aí se distribuíram sobre os discípulos, veio o Espírito Santo, e eles começaram a falar em línguas que não entendiam, e ali diz que foi sobre a cabeça de cada um estava como língua de fogo. Ali estava simbolizando que o Espírito Santo é santificador e ele é poderoso na boca do seu povo. Algumas interpretações em cima disso. Então Paulo está escrevendo aos Gálatas, está falando desse poder do Espírito Santo, que ele é capaz de nos trazer uma nova vida interior, a vida própria da nova criação de Deus. Então ele coloca dentro de nós. Então esse é um aspecto nessa manhã que eu quero falar sobre o Espírito Santo, que vem em nós para modificar o nosso caráter, para dar vida ao nosso espírito, uma vez que no pecado nosso espírito ficou subjugado a sentimentos e pensamentos humanos, a sentimentos e pensamentos e a emoções e a desejos. Nós ficamos subjugados.
Mas em Cristo Jesus, na presença do Espírito Santo, o Espírito Santo pega a lei de Deus e escreve no coração. O Espírito Santo entra no nosso caráter e ele modifica o caráter. E nós temos que exaltar e glorificar a Deus e ser muito grato no nosso coração. É por isso que vemos alguém que era drogado conseguir sair das drogas para uma nova vida. Uma vida correta, porque o seu caráter foi mudado, a sua formação, seus sentimentos foram mudados. Ou a geração que se fazia dos sentimentos foi mudada. Bom, o Espírito Santo veio a nós para colocar o caráter de Cristo em nós, para sermos como Cristo é. Isso se dá pelo Espírito Santo que veio a nós. E é lógico que, na medida em que nós vamos entrando nesse rio, esse rio vai fluindo cada vez mais em nós, vai inundando, vai transformando. Por isso também diz: habite ricamente a palavra de Cristo em vossos corações, porque o Espírito Santo vai modificar toda a formação humana e todo o caráter humano, pelo caráter de Cristo, por aquilo que Cristo é, a palavra de Deus, é a verdade de Deus. Então o Espírito Santo pega o que Cristo é e coloca no nosso caráter, e modifica a formação do nosso caráter. E aí nós passamos a viver de uma maneira cheia de vida, vida verdadeira, vida real, vida cheia de bênção de Deus. E aí nós podemos praticar, viver na prática daquilo que traz vida. Aí se cumpre o que Paulo diz: andai no Espírito e não satisfareis as concupiscências da carne. Andai no Espírito e você vai ter vida. E aí vai se cumprir o que Jesus diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então nós geramos vida. E querido irmão, somente pela compreensão disto é que vamos começar a orar e buscar o Senhor por uma transformação de caráter. Porque eu posso dizer: aceitei Jesus, mas não mudar o meu caráter, continuar sendo a mesma pessoa, mas digo que aceitei Jesus. Mas eu não estou dando lugar ao Espírito Santo para mudar o meu caráter. E é por isso que, quando alguém aceita realmente isso, a gente vê pessoas dizer assim: o que você foi? Ah, eu cheguei a matar pessoas. Mas hoje eu sou diferente, eu sou modificado, não sou mais. Ah, eu estou preso realmente. Muitos estão nas cadeias, mas ali dentro eles receberam uma nova vida, uma nova formação. Eis que tudo passou e se fez novo. E quando sai do seu tempo de cadeia, aqueles que realmente encontraram e andaram com o Espírito Santo vão mostrar uma transformação de caráter. O ódio, a raiva e a ira não dominam mais, não controlam, porque o Espírito Santo modificou o caráter. E aí vem o que a palavra diz a respeito de vida, vida abundante. Agora eu quero colocar uma outra coisa junto disso, que faz parte então da manifestação, além do aspecto pessoal, do relacionamento pessoal, relacionamento de cada pessoa do corpo de Cristo com o seu semelhante, mas também quero colocar agora o aspecto do Espírito Santo na igreja, se manifestando como corpo de Cristo, mas se manifestando na individualidade também, porque cada um de nós é parte do corpo de Cristo, é um membro do corpo de Cristo, e o Espírito Santo está na igreja. Então há um outro lado que Paulo escreve aos Coríntios, onde ele começa a falar sobre o Espírito Santo. Aí
já não é o aspecto do Espírito Santo estar entrando em nós e modificando o nosso caráter. Aí está falando do Espírito Santo em nós e ele saindo como rios de água viva, não só no relacionamento, mas no poder de Deus para anunciar e para abençoar vidas. Já não é só o aspecto de relacionamento meu, pessoal, com pessoas. E eu ser diferente, sabendo amar, tendo domínio próprio, tendo paciência, tendo bondade, misericórdia, tendo alegria. Agora ele está falando daquilo que eu posso dar, desse Espírito que está em mim. Agora ele está falando dos dons do Espírito Santo que está em você, que está na igreja, está em você porque você é membro. Cada um faz parte do corpo. O corpo é formado de muitos membros, mas há um cabeça, há um só Espírito. Está ali dizendo que, e escrevendo sobre os dons do Espírito, dizendo: meu irmão, você recebe o dom, os dons que o Espírito Santo tem. E esses dons do Espírito atuam no teu espírito. E é lógico que você pode ter o dom até de fazer maravilhas, de até mandar transportar um monte de um lugar para o outro. E Paulo diz: mas se tiver amor, nada disso tem proveito. O que ele está querendo dizer é que, associado a esse Espírito Santo, a esse dom do Espírito Santo, você deve estar cheio do amor de Deus e praticar e deixar fluir esse dom do Espírito Santo no amor de Deus, porque aí sim há vida. E ele diz esses dons, falando de discernimento de Espírito, falando de conhecimento, falando de sabedoria, falando de profecia, falando de dons de curar, falando de dons de línguas, de interpretações dessas línguas, falando do dom de língua em que você pode usar pessoalmente para falar com Deus, em espírito fala de mistérios, porque ninguém o entende. Alguns tentam deturpar isso, dizendo que o homem, quando fala em outras línguas ali, é língua natural, que lá no dia de Pentecostes era língua natural, porque quem entendia era porque era língua natural. Mas esquece-se que Paulo fala que aquele que fala em outras línguas fala a Deus e fala em mistérios, o seu espírito fala direto com Deus. Ninguém o entende. E quando ele fala ninguém entende, você pode dizer: mas é porque não está na outra nação, que ele está falando a língua da outra nação. Não, isso aí é querer deturpar o que o Espírito Santo faz, o que está sendo revelado, o que é o poder do Espírito Santo para fazer. Então há uma língua realmente que edifica, e Paulo falando sobre isso, assim: olha, o que ora em outras línguas fala a Deus diretamente, um mistério, em coisas que só o teu Espírito e Deus vão se comunicar, e você vai receber de Deus dentro de você. E aí fala que é para a construção, mas aí ele fala que quando estão juntos e quando você vai falar com alguém, se falar em línguas deve haver interpretação. Depois ele fala, por exemplo, sobre profecia, e esse é um dom para abençoar. Então esses dons do Espírito, ele fala que é para edificação, exortação e edificação. E se não houver amor, não vai conseguir produzir isto. Mas esses dons do Espírito Santo, para finalizar isso que estou falando com vocês nessa manhã, esses dons do Espírito Santo, eles não são para modificar o caráter. Para modificar o caráter, está lá em Gálatas, mostrando que o fruto do Espírito. Então, você tem que comer do fruto. O fruto foi feito para você comer do fruto. Como é que você come do fruto? Falando com Deus.
determinando no seu coração, na sua mente, no seu entendimento, e determinando isso com você, condicionando isso para você, sabendo, olha, com a minha mente eu vou buscar esse conhecimento, esse entendimento. E com esse mesmo entendimento e essa disposição de você buscar e andar nisto, você vai com os dons do Espírito, e os dons do Espírito estão para você servir, para você abençoar, para você fazer fluir a vida de Deus entre as pessoas. A vida de Deus está manifesta no Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo foram colocados para você fluir a vida de Deus. Quando o Espírito Santo dá discernimento de Espírito, não é para você brigar com outras pessoas, mas para você saber qual é o Espírito que está agindo entre as pessoas, qual é o Espírito que está agindo numa nação, para que então você proclame a palavra do Senhor, para modificar aquilo, para que você ore ao Senhor, resistindo àquele Espírito. O Espírito Santo tem os seus dons e te para que você possa ser bênção para as nações, bênção para as pessoas, para as famílias. Então, possa te enriquecer e abençoar nesta manhã, e essa palavra possa produzir em você aquilo pelo qual o apóstolo Paulo escreve, e também Jesus fala, dessa seriedade que nós temos e nos encher do Espírito Santo. E tem um motivo pelo qual se encher do Espírito Santo. O Espírito Santo é que vivifica a presença de Deus, e o Espírito Santo é que vivifica a palavra de Deus para transformar o nosso caráter, para mudar o que somos e para manifestar os dons do Espírito Santo que vão passar entre as nações e curar as nações, curar as pessoas. A manifestação do Espírito Santo é aquilo que sai de você. E por isso há uma luta em oração, em conhecimento da palavra, em comunhão com os irmãos, em comunhão com Deus, para que eu possa ter uma vida não mais de reclamações, ou uma vida de estar cheio de murmurações, de angústia, de sofrimentos, mas vencer pela presença e pela fé que o Espírito Santo traz vida e que Ele está conosco, que Ele não nos deixará, que a força de Deus está no Espírito Santo para nós e que nós já o temos por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E não vivermos uma vida cheio de melindres, cheio de sofrimentos por causa desta ou daquela pessoa ou desta ou daquela circunstância. Quando isto vem, quando isso bate contra nós, é natural e normal que nós nos abatamos nas circunstâncias. O problema não é isto vir, porque elas vêm contra nós. O problema é permanecermos nisto. E aí está a vitória do Espírito Santo, em que eu interrompo o funcionamento dos pensamentos, me volto para o Espírito Santo, e aí eu posso começar a falar e cantar como o salmista fazia, dizendo: isto me ocorreu, mas maior é o meu Deus, mais poderoso é o meu Deus, e eu vou vencer isto. Então, querido amado irmão, em Cristo Jesus, Paulo nos enchemos do Espírito Santo, não reclamando e não murmurando, mas falando entre nós, pela fé, das grandezas de Deus, da salvação de Deus, de que você é mais do que vencedor, de que o Espírito Santo te faz, pela presença dele,
participante, ou te dá participação ou apropriação daquilo que Deus falou, que nós somos herdeiros junto com Jesus Cristo, de todas as bênçãos, de todas as promessas. Então é lógico que quando vem um ataque, você tem que modificar isto pela fé, cheio do Espírito Santo, e dizendo: eu ainda me levantarei, e expressando: eu ainda verei a glória do Senhor. E certamente o Senhor tem um momento certo da tua vitória, e ela virá, meu irmão. Você que está passando situação difícil, ou situações constrangedoras, ou de sofrimento, vai vir a vitória. Porque Deus vivo está dentro de você para transformar até as suas reações em relação àquilo que vem contra você. E o Espírito de Deus está dentro de você para trazer uma vida abundante, para trazer uma paz que o mundo não tem para dar, para trazer uma alegria que o mundo só tem por circunstâncias favoráveis. Ter uma alegria pela esperança da vitória que Deus traz em Cristo Jesus. O Espírito Santo alegra o teu coração. O Espírito Santo traz essa vida que modifica o caráter e que traz fluir, vida e vida em abundância. O seu e nesse tempo que estamos vivendo, e daqui para frente, onde as coisas vão se tornar cada vez mais difíceis, conforme está escrito na palavra, você possa levantar os teus olhos, cheio do Espírito Santo de Deus, e ver que a vitória é dele e que ele já te deu em Cristo Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos ter um cântico agora? Então nós vamos cantar e louvar o Senhor ainda, enquanto agradecendo e se enchendo do Espírito Santo. Louvado seja o nome do nosso Deus, que nos deu o seu Espírito para nos guiar, para nos abençoar. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus eterno. Amém. Amém. Vamos ficar devendo esse último cântico de adoração a Deus. Os instrumentos aqui não estão, o violão não está conseguindo funcionar, mas louve ao Senhor no teu coração. Põe um cântico novo no seu coração. Eu fico impressionado porque lá em Apocalipse diz assim que a descrição do Senhor cantava um novo cântico, o cântico do Cordeiro, o cântico do Cordeiro. Querido Deus, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Aliás, o Senhor mesmo disse a verdade inteira em nós somos Deus, que só o Senhor é Deus. E o Senhor, no seu grande amor e misericórdia, o Senhor nos alcançou com perdão, nos amou, ficamos escravos, mas nos libertou, e para manifestarmos essa libertação, o Senhor nos deu o seu Espírito. Louvado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome. E querido Espírito Santo, queremos dizer nessa manhã, continuar dizendo que nós te respeitamos, te amamos e proclamamos e dizemos realmente: nós precisamos do Senhor, Santo Espírito. Esteja sempre em nós, conforme está prometido que até o final o Senhor estaria conosco. Também te agradecemos, Deus, em nome do Senhor Jesus, pela paz, pela alegria, pela saúde e pelo livramento de todo o mal que tem nos sobrevindo, que vem da tua parte. Teu povo está abençoado em nome de Jesus. Nós declaramos essa verdade para o teu povo. É povo de exclusividade do Senhor. É povo como uma nação santa, um povo